Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é um pedido de um inscrito aqui do canal, Ceil Giraldez. Esse vídeo é um vídeo especial, pois tudo que temos hoje na internet não passa de mitos, crenças populares e nada de Bíblia. O que a Bíblia ensina não é o que os cristãos, a maioria dos cristãos, creem hoje. Eu aconselho aos irmãos que puderem ler essa obra, que é um poema, A Divina Comédia de Dante Alighieri, falando sobre o inferno. Ele tem 3 livros, mas esse aqui ele fala especialmente do inferno. Tudo que os cristãos creem hoje tem a ver com esse poema, com isso, não tem nada de Bíblia. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, ele ficará um pouco longo, mas os irmãos entenderão a importância e a profundidade desse assunto. Antes de falarmos sobre o inferno, temos que determinar 4 pontos. E haverá condenação. Haverá condenação, pois temos ramos religiosos que não creem em condenação. Como e quando essa condenação acontecerá? É outra pergunta que devemos fazer. E aonde geograficamente acontecerá essa condenação, lugar espiritual, debaixo da terra, onde será esse inferno? E o último tópico, que é o mais importante, que é o tema do vídeo, que é o inferno será eterno. Se você tem pressa e não consegue esperar até o final do vídeo, pule para o final que eu explicarei com detalhes se o inferno será ou não eterno, se o castigo será, o tormento será eterno. Devemos pontuar também que o termo inferno é um termo que veio do latim, e quando a Bíblia começou a ser traduzida para os vernáculos, ele se manteve devido à tradição e ao período ali da Idade Média que a igreja colocou na cabeça dos fiéis, de todos aqueles que eram envolvidos de alguma forma com a religião, colocou os medos sobre o inferno, o mito do inferno. Por isso, esse assunto que gira em torno do inferno fez com que a palavra se mantesse do latim para qualquer outra tradução, como no caso do português. Todas as traduções, se eu não estou enganado, de Olam, de Sheol e de Hades foram traduzidas por inferno. E aí, essa tradução se manteve, porque a palavra adquiriu essa carga semântica de local de tormento e condenação, e todas as Bíblias a manteram a palavra inferno. A palavra inferno não existe nos originais bíblicos. Existe Sheol, Hades e existe Tartaros e mais uma palavra, a Gehenna, que é o principal. Essa sim tem uma carga semântica de inferno. Não entrarei nesse detalhe do termo latim, senão o vídeo ficará mais que 1 hora de vídeo, então não falarei desse termo, mas quero que os irmãos atentem que não há o termo inferno no original bíblico. O que representaria o que será o inferno é o termo Gehenna, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, e essas 12 vezes ele está 11 na boca de Jesus e uma de Tiago. Ou seja, Jesus foi quem mais falou sobre o inferno para que os fiéis não fossem para esse lugar. E é interessante que o termo Gehenna remonta ao Vale de Rimon, que é um local onde eles colocavam fogo, queimavam, sacrificavam crianças, um local horrível, e por isso Jesus, fazendo referência a esse local que sempre havia vermes, lixo, queimando, corpos de crianças que eram queimadas a Moloque, foram queimadas, era um lugar abominável. Jesus fazendo referência àquele fogo, àquele lugar, que a condenação seria semelhante aqui. Por isso ele usa esse termo Gehenna. Esse termo representa. Deixarei um print aí para vocês entenderem sobre o que os dicionários nos dizem sobre a palavra Gehenna, que é o que melhor se enquadra com o inferno. Haverá condenação? Primeiro tópico. Haverá sim, irmãos, haverá condenação, ainda que alguns neguem que haverá condenação. Quando lemos Lucas 12:40, temos o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele que em muito se confia, muito mais lhe pedirão. Embora que seja a parábola do servo vigilante, vemos aqui no verso 40 que diz o seguinte: ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, toda a parábola que Jesus traz, ele quer nos dizer alguma coisa. Geralmente no final das parábolas, ele traz o desfecho ali com o que ele quer nos ensinar. Essa aqui falando sobre a hora da vinda do Filho do Homem, para ficarmos apercebidos, aqueles que não se cuidarem seriam condenados, aqueles que sabiam a vontade de Deus seriam condenados. Ele deixa um amplo significado, que não detalharei a passagem, mas ele nos mostra que haverá condenação sim, variação de castigo para os ímpios. Uns sofrerão mais açoites, outros menos açoites. Esse é o primeiro texto. E o segundo texto encontra em Apocalipse capítulo 20. Vê também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrirão os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele haviam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse texto é o texto que mais se enquadra no inferno, no termo, usaria o termo inferno em todo o vídeo para vocês entenderem que é um termo que eu quero que signifique a condenação dos ímpios, o local onde os ímpios serão condenados.
o castigo dos ímpios. Aqui esse texto é o que melhor se enquadra sobre esse assunto, que é onde fala que choverá fogo e enxofre sobre os ímpios, e eles serão castigados, atormentados, e o texto ainda diz duas vezes, segundo as suas obras, segundo as obras que estão escritas nos livros, ou seja, cada obra e ato mal de alguém que não se arrependeu, que não aceitou Jesus, será cobrada, ou seja, ele será castigado conforme as suas obras. Aqui deixa claro nesses dois textos que haverá sim uma proporcionalidade de castigo, que haverá castigo e proporcional a cada um. Isso é interessante, pois da forma que os irmãos creem, o castigo nunca será proporcional, porque a pessoa morre e vai direto para o inferno. Então, Hitler foi para o inferno há 100 anos, em 100 anos, e Caim está no inferno desde a época da criação do mundo há 6 mil anos, ou seja, Caim está sendo mais atormentado do que Hitler. Caim sofrendo aí 6 mil anos, Hitler nem 100. Então não há proporcionalidade. Se todos forem ficar queimando eternamente, também não haverá proporcionalidade. Por isso que é um assunto muito delicado. Mas aqui vemos que haverá castigo. E um outro detalhe que é muito ignorado pelos irmãos, pelos cristãos, que é a ordem, a sequência dos fatos que antecederá a salvação e a condenação. Os irmãos às vezes ignoram ou desconhecem esses fatos, né? O pessoal acha que a alma, como eu disse, morre e vai direto para o inferno. Isso não é um ensinamento bíblico. Quando a gente vê a sequência correta aqui é morte, a pessoa morre, e aí ela ressuscita para ser salva ou condenada. É morte, ressurreição. Para salvação, ressurreição, para condenação. Isso é claro na Bíblia e é um assunto que é muito ignorado. Quando vemos em Daniel 12, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for rachado e inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja, que Daniel deixa claro que Miguel se levantaria, que é uma referência à vinda de Cristo. Esse texto se encaixa perfeitamente com 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que é na volta de Cristo que os mortos ressuscitariam, ou seja, a primeira ressurreição ocorre por ocasião da vinda de Cristo, a volta de Jesus, a segunda vinda. E aqui o texto deixa claro que os mortos, quando se levantar Miguel, na vinda de Cristo, os mortos ressuscitariam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, ou seja, vida eterna e condenação eterna, ou seja, tanto a vida quanto a condenação são seguidas da ressurreição. A pessoa morre, ressuscita e aí é salva ou condenado. Ou seja, uma coisa que é ignorada, tem que haver ressurreição. Todos que serão condenados, que aqui estamos falando disso, ou salvos, serão mediante ressurreição. Ressuscitarão para serem condenados, no caso desse vídeo. Outro texto é João 5:28, que diz a mesma coisa. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E isso é repetido mais de uma vez aqui nesse texto de João, aqui nos capítulos que seguem. No capítulo 6 também temos outra sequência aqui no verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui é interessante, irmãos, que aqui é claro que a vida eterna e a condenação é mediante ressurreição. O texto é claríssimo: os que estiverem feito bem, ressurreição para a vida, e os que estiverem praticado mal, ressurreição para o juízo. Juízo aqui no sentido de condenação. Então, isso é uma coisa que é ignorada. Não há condenação e salvação fora do corpo. A condenação e salvação será mediante ressurreição. A pessoa morreu, será ressuscitada para ser condenada ou para ser salva. Aqui estamos falando de condenação. Então, só haverá condenação mediante ressurreição. Então não há condenação fora do corpo. Hoje não tem ninguém lá no inferno queimando, sendo atormentado. Não existe. Se formos dizer claramente, nem existe inferno hoje. Eu vejo alguém dizendo, o inferno não existe. Literalmente, hoje o inferno não existe. Hoje não há inferno. Não existe um lugar hoje chamado de inferno, um local onde as almas estão sendo atormentadas, que os ímpios estão. Não existe. Porque o que a Bíblia nos diz, ainda que você não concorde comigo, o que a Bíblia nos diz é que haverá condenação, mas mediante ressurreição. Todos os que serão condenados deverão ressuscitar para serem condenados. Onde fica essa ressurreição? Quando isso acontecerá? Já aconteceu? Não tem como aceitarmos que há um inferno com pessoas sendo condenadas agora, se a Bíblia fala que é mediante ressurreição. Estamos indo contra o texto bíblico, contra as referências bíblicas, aceitando essa posição. Mas o que a Bíblia nos diz é o seguinte: salvação e condenação mediante ressurreição. Esse é o segundo ponto que não pode ser ignorado. E isso é interessante que Apocalipse 20, versos 5 e 6 deixa claro isso, falando sobre a condenação, o fogo e o enxofre que cairá sobre as pessoas. Esse texto de Apocalipse 20 é claríssimo e muito abrangente sobre esse assunto. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 5 e 6. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que interessante, irmãos. Os irmãos às vezes
fazer aplicações, o milênio, o reino terrestre e tal, tal. O que a Bíblia nos diz sobre o milênio? Não é o assunto, mas eu tenho um vídeo aqui sobre o milênio, deixarei aqui um card. O milênio é o período entre duas ressurreições, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que aqui diz, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. E aqui é uma cena de juízo, de julgamento, ou seja, o milênio é o período entre duas ressurreições, as dos justos, que felizes e bem-aventurados que tem parte na primeira ressurreição, e dos injustos, da segunda ressurreição, que eles só ressuscitarão quando se completassem os 1000 anos. Ou seja, então, as duas ressurreições, a primeira é para a salvação, que acontece por ocasião da vinda de Cristo, de acordo com 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18, e a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, é ao fim do milênio, do período de julgamento. Eles serão ressuscitados para serem condenados, ou seja, então o lugar chamado inferno, dizendo assim, ele só ocorrerá, ele só estará presente após o milênio. Jesus volta, passa-se 1000 anos, e aí sim que teremos o lugar que poderíamos chamar de inferno, de local de condenação, ou seja, o inferno só existirá 1000 anos depois da vinda de Cristo. Esse período de 1000 anos marca as duas ressurreições, ou seja, a ressurreição da salvação e a ressurreição da condenação. Esse é um ponto muito importante que é ignorado pela maioria dos irmãos que querem ver outra coisa nesse texto a não ser o período de juízo ali e as ressurreições. E o quarto ponto, que é um ponto muito interessante, aonde será o inferno? Será debaixo da terra? Será em um lugar paralelo, em uma outra dimensão? Onde será o inferno? Aqui estamos avaliando o que diz a Bíblia. De acordo com a Bíblia, onde será o inferno? É interessante, irmãos, que o que o pessoal tem e acredita não passa de mitos, e como eu disse aqui da Divina Comédia, são histórias que a igreja colocou na cabeça do povo. Quem traduziu a Bíblia continuou com essa ideia, que esse local existe hoje, agora, no presente. Isso foi ficando e ficou, faz parte da crença popular, dos mitos populares. Então, não tem nada de bíblico, isso que o pessoal crê. E a Bíblia nos mostra que, onde será esse local geográfico? Onde será o inferno? Olha o que a Bíblia nos mostra quando lemos Apocalipse 20, do verso 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Olha que interessante, irmãos, o texto fala que, falando das ressurreições, que os ímpios, o restante dos mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos, aí fala que depois dos 1000 anos, quando se completasse, Satanás iria juntar a multidão que haveria sobre a face da terra, seria como a areia do mar, para invadir a cidade santa, que a gente vê aqui versos à frente aqui, que ela desceu do céu. E eles sitiariam a cidade santa, e aí desceria fogo e enxofre do céu e os consumiria. E é interessante que aqui nos mostra que toda essa passagem está aqui na terra, acontecendo aqui na terra. E esses que marcharam sobre a superfície da terra para invadir a cidade santa, que são os ímpios, eles seriam afligidos com uma chuva de fogo e enxofre, seriam consumidos, ou seja, essa chuva de fogo e enxofre, que é o lago de fogo e enxofre, esse que é o que seria o inferno, o que podemos chamar de inferno, ou seja, o lago de fogo e enxofre, esse é o inferno. E aqui ainda diz que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estão não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Como vemos, um castigo proporcional a cada um, né? Que ninguém será atormentado uns mais que o outro, nem todo mundo igual, que eu queria trabalhar agora. E é interessante que aqui no texto nos mostra que isso acontece na face da terra. Eles marchariam e iriam tentar atacar a cidade, desceria fogo e enxofre, consumiria a todos, que é o lago de fogo e enxofre, que é o castigo dos ímpios. Semelhante ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Porém, que com certeza deverá ser diferente, que o fogo não deve consumir a pessoa de uma vez, ela deve uns queimar mais, outros menos, como o fogo que não consumiu a sarça ardente, aqui é só especulação, mas provavelmente era uma proporção de castigo, o fogo consumirá uns mais, outros menos, não sabemos como. Só sabemos que o castigo será proporcional e que esse fogo enxofre, esse lago de fogo e enxofre, que será o castigo. E aqui no texto vemos que isso seria sobre a face da terra. O pessoal marcharia sobre a face da terra e o fogo e enxofre os pegariam, seriam atormentados dentro desse lago de fogo e enxofre, que também é um sinônimo de purificação, né? A destruição do pecado e pecador. E é interessante que aqui não mostra que daqui eles foram tirados para um outro lugar, para o espaço, para um planeta, para uma terceira dimensão. Não, eles ficaram aqui e foram consumidos. O texto não diz que daqui esses ímpios que foram castigados no lago de fogo e enxofre foram para outro lugar, para outra dimensão. Não. Aqui na terra será o inferno e serão castigados e consumidos e aniquilados, consumidos, como diz o texto bíblico. Veja, o verso 9 diz: marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, o texto aqui não traz todos os relatos, mas a gente vê com os paralelos referentes a esse assunto que
eles serão castigados, atormentados e seriam consumidos. E aí não existirá mais pecado, nem pecador, nem o diabo, nem nada. O mal nunca mais se levantará a segunda vez e a terra será um paraíso eterno, como deveria ser o jardim do Éden. Não haverá mais pecado nem pecador, ou seja, o inferno será aqui na terra. O lago de fogo e enxofre, que podemos chamar de inferno, será aqui na terra. Não em um local espacial, uma terceira dimensão, um local espiritual, nem debaixo da terra. Isso é o que o texto nos mostra. Isso é interessante que na cronologia, Jesus volta, ressuscita os justos, vão para o céu passar o período de 1000 anos, que eu acredito que é um período de julgamento, passa esse período dos 1000 anos, que é o julgamento, desce a Nova Jerusalém com os salvos e com Jesus aqui para a terra, os ímpios marcham para são ressuscitados e marcham para invadir a cidade santa, cai fogo e enxofre e os consome. Pronto. E assim começa a eternidade aqui na terra. Então o inferno, o que podemos dizer, chamar de inferno, será após a volta de Cristo, 1000 anos, aí sim será o inferno. Não existe inferno hoje, ele existirá no futuro. E aí entra o ponto mais interessante e polêmico. O inferno será eterno, ele será um período que nunca se acabará. O justo viverá eternamente bilhões e bilhões de anos e o ímpio bilhões e bilhões e bilhões de anos sendo atormentado ali nas chamas do fogo. É isso que a Bíblia nos ensina? É isso que é o que a Bíblia nos mostra? Apocalipse 20:10 faz referência que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Marcos 9:47, 48 diz que nesse lugar haverá choro e ranger de dente, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. É uma referência a Isaías 66:24, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. A gente vê que essa passagem quer dizer que esse castigo será eterno, eternamente, como lá em Daniel 12:2, que é o texto que lemos, uns irão para a vida eterna e outros para o castigo e horror eterno. Daniel 25:46 diz o mesmo, uns irão para a vida eterna e outros para o castigo e horror eterno. É eterno esse castigo durará eternamente? Primeiro temos que entender algumas coisas. A Bíblia usa algumas hipérboles para mostrar o quão grave será alguns acontecimentos, como no caso do inferno, que Jesus foi o que mais falou sobre ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Eu disse que é uma alusão ao vale de Rimon. Esse termo que Jesus estava remontando a ele, que foi usado para dizer como será o Guiena, a condenação, que será o lago de fogo e enxofre. Então essa ideia do verme não morre e o fogo nunca se apaga são hipérbole. Por quê? O verme terá acesso à árvore da vida? O verme comerá do fruto da árvore da vida ou receberá um corpo glorificado para ele viver eternamente? Não. Então não podemos entender. O fogo nunca se apagará? Como entender que o fogo nunca se apagará? Irei trabalhar isso, mas vamos fazer algumas considerações. Quando a gente entende esses textos, irmãos, diz que castigo eterno, vergonha e horror eterno. Isso é muito interessante porque um castigo, vou dar um exemplo de um pai, ele castiga um filho, dá algumas palmadas e para. Esse castigo não é um castigo que dura eternamente ou que nunca acaba. Ele é um castigo e acabou. O castigo que a Bíblia nos mostra é um castigo que nunca terá fim. Deus castigará, esse castigo não será só como uma repreensão para a melhora do indivíduo, sim, um castigo condenatório que durará enquanto o indivíduo viver. É semelhante a um pai corrigir um filho, corrigir até o filho ficar velho e morrer. O castigo de Deus será dessa forma, não como um pai que bate no filho, ele corrigir, consertar, repreendendo, que Deus já faz isso hoje. O castigo de Deus será um castigo que durará eternamente enquanto esse indivíduo viver. Mostrarei que essa ideia de, pelos séculos dos séculos, o fogo que nunca se apaga, o verme que não morre, são hipérboles e que têm paralelos no Antigo Testamento que demonstram que isso é uma linguagem quase que metafórica para exprimir o quão grave será o castigo dos ímpios. Como eu disse, o castigo do pai, ele é para repreensão, ele acaba para a pessoa melhorar. O castigo de Deus é um castigo que ele não passa, ele não terá fim, não terá alívio, e os efeitos serão eternos, ou seja, a pessoa que foi castigada, ela nunca terá uma segunda chance, o castigo será eterno, o efeito do castigo será eternamente, a morte eterna, a segunda morte é o que a Bíblia nos diz. E a ideia de um tormento eterno, no sentido de que o indivíduo não morre, ele será castigado infinitamente. Infinitamente ela parte de vários pressupostos errados. Primeiro, parte do pressuposto que a alma é imortal. E a Bíblia é clara em dizer que não. O pessoal ignora vários textos, como Tiago, acho que 5:23, o último versículo de Tiago, que fala que aquele que não converter o pecado, que converter o pecador, salvará a alma dele da morte. Então a gente vê em vários textos que no Novo Testamento Antigo que a alma morre, a alma morre. Não tem esse negócio, a pessoa morre uma parte, não. Toda a pessoa morre. Então, essa ideia de um inferno eterno, de um castigo eterno, já parte do pressuposto que há uma alma imortal, que a Bíblia não ensina. Segundo, que devemos ter em mente é uma coisa muito importante. Só os salvos receberão o corpo glorificado. Só os salvos. Não há nenhuma passagem bíblica que diz que os ímpios receberão um corpo glorificado e terão vida eterna. Porque para ter um castigo eterno, que eles fazem a comparação, não, o texto tem um paralelo, vida eterna e castigo eterno. Se a vida é eterna, um eterno sem fim, o castigo tem que ser eterno e sem fim. É um tanto quanto infantil essa afirmação, sem analisar o contexto que a Bíblia nos ensina e o significado das palavras aionios e olam, referindo-se a Deus e aos seres humanos. Temos que analisar essa questão, esse detalhe dessas palavras que não é analisado, é feita essa afirmação de forma superficial sem avaliar
essa questão na palavra de Deus que a Bíblia nos mostra. Como eu disse, corpo glorificado somente os salvos receberão, os ímpios não. Então não tem como os ímpios, porque para os ímpios serem tormentados eternamente, eles devem ter um corpo que dure eternamente para sofrer um tormento eterno. Então os ímpios têm que ser imortal. Eles devem necessariamente ter um corpo imortal que não se acabe e uma vida eterna. Então o salvo recebe a vida eterna e o ímpio a vida eterna para ser castigado eternamente. Aí já é uma incoerência e vai contra tudo que os textos bíblicos nos mostram. A Bíblia nos mostra que apenas os salvos receberão um corpo glorificado. Não há um texto na Bíblia que fale que os ímpios terão um corpo glorificado ou viverão eternamente. Não há. O texto que temos, que fala sobre os salvos, é de 1 Coríntios 15, versos 53 e 54. Leiamos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O interessante é que a narrativa bíblica nos mostra que Jesus morreu sem ter pecado, ele tem domínio sobre a vida, sobre a morte, então ele voltará para devolver a vida àqueles que perderam a vida por ocasião do pecado. E ele devolverá a vida a todos aqueles que são dele, aqueles que perderam a vida. A dinâmica da Bíblia é essa, a ressurreição dos justos para terem vida eterna. Essa é a dinâmica da Bíblia. A ressurreição é importantíssima nesse ponto. E aqui Paulo falando sobre o corpo glorificado, ele fala que os justos, fala a palavra duas vezes aqui, que os justos, o que é mortal, se revestirá de imortalidade. Aqui é tão interessante que a palavra usada aqui é a palavra atanasia. Essa palavra, ela só é usada 3 vezes no Novo Testamento. Somente 3 vezes a palavra atanasia é usada. Aqui no verso 53, no verso 54 deste capítulo, e ela é usada mais uma única vez. Adivinhem qual texto? Que é o texto de 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eternamente. Amém. Ou seja, o único que possui a imortalidade é Deus. A palavra é usada 3 vezes, uma para Deus e 2 vezes falando sobre o corpo glorificado que ganharemos, que os salvos ganharão. Ou seja, não tem como entendermos que os ímpios receberão um corpo glorificado. A palavra é usada 3 vezes, falando que Deus é o único que possui a imortalidade, e depois ela é usada mais 2 vezes, dizendo que o corpo mortal se revestirá de imortalidade. É interessante sabermos disso, que uma palavra que só Deus possui imortalidade, ele nos concederá a imortalidade mediante o corpo glorificado. Então seremos imortais porque Deus nos concedeu a imortalidade. Os outros não receberão um corpo glorificado. Como que eles serão imortais para terem um tormento eterno? Estamos indo contra o texto bíblico, contra as palavras que cuidadosamente os autores inspirados escolheram para falar sobre o corpo glorificado, e que é a mesma palavra que somente Deus possui, que é a imortalidade. Isso é complicado entendermos que ímpios serão eternos, imortais, para serem castigados eternamente. Esse é o primeiro ponto. Outro sentido, que a árvore da vida, que é mencionada em Apocalipse, na Cidade Santa, que ela faz sombra na praça da Cidade Santa, ela é um presente para os justos, os salvos. Aquela árvore da vida que querubins a cercaram depois da entrada do pecado, para que ninguém tivesse acesso a ela, ela será posta no centro da Cidade Santa para os justos terem acesso a ela. Ou seja, os justos têm acesso à árvore da vida, os ímpios não. Como que eles serão imortais? Como que os ímpios serão imortais? Olhando por esse sentido também. Não tem um texto que mostre algum fator que dê a imortalidade aos ímpios. E as palavras, alguns argumentam, não, mas o texto diz, uns irão para o castigo eterno, outros para a vida eterna. A mesma palavra para eterno, para a vida eterna, é usada para castigo eterno, tanto em Daniel, quanto no texto de Daniel 12:2, quanto no texto de Mateus 25:46. Ou seja, se o eterno significa eterno para a vida eterna, ele tem que significar eterno para o castigo eterno, tem que durar eternamente. Os que fazem essa afirmação fazem-a de forma precipitada e esquecem de avaliar várias nuances do texto bíblico e da língua, da função, da transformação, do método como a língua pode ser empregada no texto, dos fatores, como um deles, que são os adjetivos e substantivos deverbais, que é um fator muito interessante, essa questão que o substantivo ou adjetivo ele pode exprimir a ideia da ação quanto o resultado da ação. Um exemplo, a Bíblia está recheada disso no sentido de juízo. A palavra juízo ela pode significar tanto o ato de julgar quanto o resultado do juízo. A questão do castigo, mesma coisa, é o exemplo no português de construção. A palavra construção ela pode significar o ato de construir e pode significar o resultado da construção, que é o prédio. Então a pessoa ignora essa questão. A pessoa ignora que a palavra olam significa, no caso do Antigo Testamento, significa várias coisas. Eu listei algumas delas para os irmãos entenderem. Ela significa, a palavra olam, eterno, significa tempo passado, tempo antigo, um período de tempo indeterminado, porém um período que se acaba. Significa eternidade, uma coisa que não tem fim também. Se olharmos, a palavra olam fala de uma afronta eterna, lá em Jeremias, que ele sofreu uma afronta eterna. Então ele está sendo afrontado até hoje. A gente vê que eternamente eles sacrificavam aos ídolos, a palavra lá no original aparece olam,
que eternamente eles sacrificavam aos ídolos, é muito um período longo de tempo, ou estão sacrificando até hoje. A gente vê que a vergonha e o opróbrio eterno dos falsos profetas, em Jeremias também, vergonha e opróbrio eterno, eles estão sofrendo um opróbrio, uma vergonha até hoje? Não. A gente vê lá em Ezequiel, 2 vezes Ezequiel falando que Tiro seria destruída eternamente. Tiro existe até hoje. Tiro não está destruído. Pode puxar no mapa, olhar, que a cidade de Tiro existe até hoje. A Bíblia fala que eles iriam ser destruída eternamente. Então não tem como entendermos. A gente vê que a Bíblia fala que Davi seria rei eternamente. Depois, no mesmo livro de Crônicas, fala que ele reinou por 40 anos. E ele que ouviu isso, ele entendeu. Deus falou que eu vou reinar eternamente. Ele entendeu que esse eterno ligado ao ser humano é durante o período que o ser humano vive. Durante o período de sua vida, ele seria rei ao longo de toda a sua vida. Nunca seria destronado, digamos assim. Então o pessoal ignora essa nuance da palavra. E uma coisa interessante é que temos que ter em mente que a palavra Olam, também aiônios, ligada ao ser humano, é um eterno que vale dentro da vida desse ser humano. Quando o Olam é ligado a Deus, é um eterno sem fim. Quando é ligado a ser humano, a coisas e entre pessoas, é um tempo longo determinado, que terá fim. Um exemplo claro disso é Êxodo 21:6, veja. Porém, se o escravo expressamente dizer, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair, foram. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aqui diz que o escravo serviria o senhor eternamente, Olam, ou seja, durante toda a sua vida. O Olam ligado ao ser humano, aqui no caso ao escravo, é durante a vida dele. Se ele vivesse mais 40 anos, ele seria servo do seu Senhor por mais 40 anos. Ele não estaria servindo desde Moisés até hoje, eternamente. Isso é uma nuance da palavra que os irmãos que fazem essa afirmação, não, Olam significa eternamente, ignoram. Quantas vezes a palavra Olam aparece em contextos finitos, do período de duração de tempo determinado, embora um período que não se determina, mas que terá fim. Aqui é um caso, os irmãos ignoram isso. E o mesmo acontece no Novo Testamento com a palavra aiônios, que é a palavra usada em Mateus para se referir a castigo eterno e a vida eterna. Quando olhamos Judas 7, que é um texto interessante, leiamos Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha que interessante, Sodoma e Gomorra foram postas, por exemplo, do fogo eterno. O fogo em Sodoma e Gomorra, na região do Oriente Médio, se você puxar aí no Google, tem algum lugar queimando até hoje? Até hoje não. O fogo eterno é com consequências eternas, resultado eterno, que sempre falamos que o resultado do castigo eterno é um resultado irreversível, são com consequências eternas irreversíveis. O mesmo aqui, exemplo do fogo eterno, não há fogo eternamente. Aqui usa a mesma palavra, aiônios. Isso aqui está em paralelo com Isaías, a mesma coisa. Os ribeiros de Edom se transformaram em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará com piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo o sempre ninguém passará por ela. Ou seja, olha que texto interessante de Isaías. A fumaça de Edom, pelos séculos dos séculos, dura até hoje. Nem de dia nem de noite a fumaça se apagou. São hipérboles, irmãos. Hipérboles que os irmãos ignoram para tentar afirmar uma coisa que a Bíblia não ensina. E alguns chegam a afirmar que os ímpios terão um corpo glorificado para ensinar uma coisa que a Bíblia não ensina. Não há vida eterna para os ímpios. O castigo será eterno, um período de tempo determinado, proporcional. Quando essa pessoa já pagou pelos seus pecados, ela será aniquilada, consumida. Esse eterno é sem volta, sem reversão, sem alívio, até que ela acabe como o escravo que serviria eternamente, como o fogo de Edom que queima eternamente pelos séculos, dia e de noite. Essas hipérboles nos mostram que o castigo será feito proporcional e não terá volta. E o eterno é até que o ímpio seja aniquilado, consumido. E a gente vê que isso está em perfeita consonância, essa aniquilação do ímpio após pagar pelo seu pecado, com a lógica, que não tem lógica. Se o castigo for eterno, tanto Hitler, ainda que seja futuro, tanto Hitler quanto Caim serem condenados eternamente, então o castigo será igual para todo mundo, eternamente condenado. Então não tem proporção de castigo. É um problema. A Bíblia fala que haverá proporção de castigo segundo as obras. Outro problema, que a gente vê que um ladrão de galinha que roubou uma galinha e não aceitou a Cristo e Hitler receberão a mesma condenação? Complicado, né? Porque vão queimar eternamente. A proporcionalidade e a justiça de Deus cai por terra. Onde está a justiça de Deus nesse castigo? E outro fator que eu vejo que Deus aniquilará todos é o seguinte, quando a gente olha Malaquias 4:1 diz o seguinte: pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Salmo 37:20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Salmo 92:7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Veja, não há tormento eterno, não há castigo eterno. A Bíblia é clara sobre isso. E até Apocalipse 20, verso 9 diz que caiu fogo em enxofre e os consumiu. Aí ela detalha, porque o Apocalipse é uma espiral que trata do assunto, passa, volta, trata do assunto, passa, volta. Não sequencial, linear. Mas vemos que o castigo será proporcional
e terá um fim, os ímpios serão aniquilados, e o castigo será futuro, o inferno será futuro. E essa ideia que o castigo será eterno, que o castigo existe hoje, que o castigo é um terceiro local, isso nada disso tem de Bíblia. Então, que a crença que temos hoje de inferno em nada tem a ver com o que a Bíblia ensina, em nada. E eu espero que os irmãos tenham entendido esse vídeo, que os irmãos entendam que quando a Bíblia fala da segunda morte, Apocalipse 2:11 e Apocalipse 20:14, é uma referência que é semelhante à primeira morte, a pessoa morre, só que na segunda morte ela não morrerá para ressuscitar, será castigada e morrerá eternamente, será aniquilada. Alguns dizem, mas a segunda morte é um afastamento de Deus. Lembre-se, irmãos, não há vida fora de Cristo. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da vida, não tem como ter vida fora de Cristo. A pessoa está lá no inferno, longe de Cristo, ela tem longe, afastada no sentido de não estar em Cristo. Ela tem vida em si. É você tirar um ramo de uma árvore e querer que ele floresça e tenha vida fora da árvore. Não há vida fora de Cristo, não há salvação fora de Cristo, não há vida eterna fora de Cristo, não há corpo glorificado para ímpios. Espero que esse vídeo tenha ajudado, ficou longuíssimo, mas tentei abordar todo o assunto. Fiquem na graça de Cristo e que almejemos e alcancemos a salvação que só há em Cristo Jesus e que tenhamos como principal objetivo servi-lo e esperar a sua vinda, pois é a vinda de Cristo que resolverá todos os problemas dessa terra. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.